Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor José Alves. Nessa aula estudaremos o triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras. Essa é a aula de fechamento do bimestre. Após essa aula, vocês farão apenas a revisão das aulas anteriores para irem se preparando para a avaliação que acontecerá na próxima terça-feira. Triângulo retângulo. Triângulo retângulo é qualquer triângulo que possui pelo menos um ângulo reto, Então, o que caracteriza um triângulo retângulo é o ângulo reto. Ele é formado por um lado chamado hipotenusa, que está oposto ao ângulo reto, e catetos, que são os lados adjacentes ao ângulo reto. Um triângulo retângulo é todo triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Os lados são os catetos. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, ele pode ser aplicado em qualquer triângulo retângulo, e ele diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, a hipotenusa elevada ao quadrado é igual cateto 1 elevado ao quadrado, mais o cateto 2 também elevado ao quadrado. Então, o teorema de Pitágoras, a utilização dele serve para resolver problemas relacionados ao triângulo retângulo. Vamos aqui para o primeiro exemplo. Nós temos aqui um triângulo retângulo. Esse lado mede x, esse lado mede 5 e esse lado mede 3. Então, antes de resolver um problema relacionado ao triângulo retângulo, antes de fazer a aplicação do teorema de Pitágoras, é importante lembrar de dois conceitos. Saber identificar o ângulo reto. Então, vejam aqui, esse triângulo já aparece o ângulo reto. Identificado o ângulo reto, fica mais fácil identificar um dos lados do triângulo, que é essencial para a aplicação, para iniciar a resolução. Então, identificou o ângulo reto, fica fácil identificar a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o lado que está à frente, oposto ao ângulo reto. Então, pronto. Ficou mais fácil. Os outros dois lados, eles são catetos. Aqui é um cateto, aqui é um outro cateto. Então, a fórmula, o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto 1 elevado ao quadrado mais o cateto 2. Importante saber que, se você trocar de valores cateto 1 ou cateto 2, isso não importa. O que não pode acontecer é trocar os valores da hipotenusa por um dos valores do cateto. Então, a hipotenusa não pode ser trocada. O 5, por exemplo, ele pode ser cateto 1 ou cateto 2, mas ele não pode ser 13. Então, substituindo, a hipotenusa é 13 elevado ao quadrado, um dos catetos é 5, então fica 5 elevado ao quadrado. O outro cateto é x, logo fica x elevado ao quadrado. Resolvendo aqui, 3 elevado ao quadrado é 13 vezes 13, que é 169. 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. E o x apenas conserva. Tudo isso que está no segundo membro contém a incógnita, então leva para o primeiro membro e o 169 vai para o segundo membro. Isolando x é igual a 169. Esse 25, ele estava positivo, fica subtraindo. Então, x é igual a 169 menos 25, que é 144. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, tirando o quadrado aqui, cria uma raiz quadrada no segundo membro, logo x é igual, tiramos aqui o quadrado, raiz quadrada de 144.
Logo, x é igual a raiz quadrada de 144, que é 12. Então aqui, olha, vejam só. Provando aquilo foi dito anteriormente, se x é 12, os catetos eles são sempre menor do que a hipotenusa. Então a hipotenusa é o lado maior do triângulo retângulo. Isso é um fato. Pois se a hipotenusa for menor, ela deixa de ser hipotenusa. Isso aqui para um outro exemplo. Nesse outro exemplo, uma escada está apoiada sobre um muro, cuja altura é 6 metros. A base da escada está distante do muro cerca de 8 metros. Determinar o comprimento da escada. Aqui não era para ter aparecido aqui o valor 10, mas tudo bem. Vamos marcar aqui. Então vejam só. Aparece a altura do muro, aparece a distância da escada em relação ao muro. Então observem que aqui é o ângulo reto. O lado que representa a escada é o lado que nós vamos procurar. Vamos representar aqui por x. Identifiquei o ângulo reto, fica fácil identificar a hipotenusa. O lado maior, então aqui é a hipotenusa. Teorema de Pitágoras, ele diz que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual a cateto 1 elevado ao quadrado mais cateto 2 elevado ao quadrado. Ou hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos elevado ao quadrado. Então, quem é a hipotenusa? É x. Então, fazendo a substituição, é importante prestar bastante atenção. Hipotenusa é x. Quem é um dos catetos? É 6. O outro cateto é 8. Então, fica 8 elevado ao quadrado. Resolvendo no primeiro membro, não podemos resolver nada. Conserva x elevado ao quadrado. 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, que é igual a 36. 8 elevado ao quadrado é 64. E aí, fazendo essa adição, então, x elevado ao quadrado é igual a 36 mais 64 é igual a 100. Repetindo, a operação inversa da potenciação é a raiz quadrada, é a radiciação. Então, tira o quadrado, cria uma raiz quadrada aqui no segundo membro. Calculando a raiz quadrada desse valor, a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Portanto, 10 metros. O comprimento da escada é igual a 10 metros. E aí tem aqui uma questãozinha para praticar. Primeira questão. Temos aqui a questão 2. Vocês vão praticar em casa. Aproveitem, revejam os vídeos anteriores, releiam os slides e preparem para a avaliação que acontecerá na próxima terça. Aguardo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.